Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas ou jumentos, e ele era casado e tinha 10 filhos. A Bíblia diz que Jó, ele era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Então ele vivia ali com sua esposa, seus filhos, seus gados, seus bens, no Oriente Médio. A Bíblia não especifica exatamente em que época que ele viveu, mas pelas atitudes de Jó, os historiadores acreditam que ele viveu na mesma época, quem sabe, de Abraão, porque ele oferecia sacrifícios a Deus. Então era na mesma época que ainda existia esse ritual de oferecer sacrifícios a Deus. Então ele viveu ali aproximadamente por 200 anos. E a Bíblia diz que ele tinha um respeito muito grande por Deus, tinha uma intimidade muito grande com Deus. E ele não pensava somente na vida dele, na alma dele, no corpo dele, mas ele pensava também na sua família. A Bíblia nos conta que Jó, ele oferecia sacrifícios, não só por ele, mas também pelos seus filhos. Enquanto seus filhos estavam festejando, como a Bíblia nos conta, estavam ali se reunindo, tomando vinho e festejando, ele pegava, escolhia alguns bois de sua propriedade e oferecia a Deus em sacrifício e dizia para Deus: olha, eu não sei o que aconteceu lá com meus filhos naquela festa, mas se por acaso eles pecaram diante de ti, eu ofereço o sacrifício para que tu perdoe os pecados do meu filho. Então Jó, ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha um compromisso com Deus. Ele era separado daquilo que desagrada a Deus. Ele tinha uma vida regrada na presença do Senhor. E aí veio então a maior indagação e o maior testemunho que Deus pode dar de uma pessoa. Porque Satanás observava a vida de Jó aqui na terra. Sabia que Jó tinha tudo aquilo que ele precisava para sobreviver. Ele tinha todos os seus bens, uma família bem formada, os seus filhos bonitos, que a Bíblia conta. Então, de nada lhe fazia falta. Então, Satanás, ele questionou dentro do seu coração, e um dia, quando ele se apresentou a Deus, Deus perguntando de onde que ele vinha, ele respondeu que vinha de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus, com toda a sua sabedoria, olha só a importância da fidelidade do ser humano com Deus. Deus, na frente do nosso maior adversário, na frente de Satanás, Deus faz a pergunta: tens visto o meu servo Jó? E Deus ainda testemunhou que Jó era temente a ele e se desviava do mal. Não foi o pastor que testemunhou da vida daquele homem, não foi a esposa que testemunhou da vida do marido, nem vice-versa, mas foi o próprio Deus que testemunhou da vida de Jó. E para nós entendermos um pouco melhor, a situação de Jó, depois desse dia, nunca mais seria a mesma. Então, se nós for olhar pelo lado humano da coisa, Deus, ele arruma agora um grande problema para Jó. Porque depois que Satanás escuta isso da boca de Deus, que Jó era fiel, temente, e era um dos queridos dele aqui na terra, que era o único que ele podia testemunhar de fidelidade. Satanás, então, conhecendo a vida de Jó, conhecendo tudo aquilo que ele tinha, então Satanás questiona a Deus e diz: olha, dessa forma é fácil te servir. Aleluia. Porque Jó tem tudo o que ele precisa para ser um homem grato a ti. Ele tem bens, ele tem uma família, mas tira isso dele, que eu quero ver se ele vai dar testemunho de ti. Glória a Deus.
Olha a proposta que o nosso adversário faz quando você está tentando se equilibrar, está tentando criar uma personagem de fidelidade diante de Deus. Olha o que acontece com a vida desse homem. Então Deus, ele sabendo do coração de Jó, sabendo que Jó servia a Deus naquela bonança, mas que Jó tinha o coração apegado a Deus e não nas coisas materiais. Deus sabia que se tirasse tudo de Jó, Jó ainda daria testemunho do Senhor. E eu fiquei pensando nesse trecho dessa palavra, se Deus tirasse alguma coisa de nós, será que nós continuaríamos sendo quem a gente é? Grato a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus, vindo para a igreja, tendo um compromisso com Deus? Se Ele tirasse alguma coisa de nós, qual seria a nossa reação? Qual seria o nosso comportamento diante de Deus? E começou ali então a ação de Satanás na vida desse homem. Deus não permitia que o diabo ou Satanás tocasse na vida de Jó, mas permitiu que ele tirasse tudo que Jó tinha de bens. E a Bíblia nos conta que eles estavam ali, os seus filhos, festejando na casa do primogênito, e de repente veio um mensageiro de Jó, dizendo que todos os seus gados tinham morrido. Para Jó naquele momento, eu acredito que foi um grande impacto, porque perder uma ou duas ovelhas, perder um boi, um camelo, eu acho que isso até era normal, pela idade dos animais, por alguma doença daquela época. Mas perder todos os animais no mesmo momento, aí eu acredito que Jó já começou a pensar que era alguma coisa diferente que estava acontecendo na vida dele. E isso não acontece só na vida de Jó. Trazendo para os nossos dias, tem perdas nas nossas vidas que parece que sai da normalidade daquilo que a gente enfrenta. Tem coisas que a gente perde, que a gente logo percebe que não é normal acontecer. Mas Deus permite algumas coisas na nossa vida e nós não entendemos, assim como Jó, ele não teve um esclarecimento da parte de Deus por que aquilo estava acontecendo. Mas era Deus provando a fé de Jó. Era Deus provando a espiritualidade de Jó. Deus, ele tem as suas maneiras de testar a nossa fé, de testar a nossa vida. E muitas vezes a gente pensa que a gente está perdendo porque estamos, quem sabe, tomando caminhos errados. Mas, às vezes, é Deus testando a nossa fé. Deus querendo mostrar para o adversário que nós não dependemos de nada daqui para servir a Ele. Nós não somos apegados a nada daqui. Então agora, Jó, quando estava ali recebendo a notícia que os seus animais haviam sido lavrados, haviam sido mortos, chega o segundo mensageiro e diz: olha, os teus filhos também foram mortos. Você imagina, a pessoa perdeu um ente querido, um filho, que eu não desejo isso para ninguém, nem se eu tivesse um maior inimigo, eu não desejava isso para ele. Mas Jó, ele perde os 10 filhos no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma hora, e recebe essa notícia diante de tudo que vinha acontecendo. Eu pergunto a você nessa noite, qual seria o teu comportamento se algo desse tipo viesse a acontecer? Eu não digo que Deus tirasse o seu filho, ou tirasse seus bens total, mas tirasse somente o teu emprego. Como seria o nosso comportamento diante de Deus? Eu estou falando isso para mim também, porque a gente acaba se firmando, se estabilizando no emprego, e de repente Deus fecha a porta. Se isso acontecesse, como a gente se comportaria diante de Deus? Nessa noite ele faz uma pergunta para você, baseado aqui na história de Jó, em tudo que aconteceu na vida dele. Louvado é o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando nessa noite?
Nós estamos preparados para sacrificar alguma coisa para Deus? Ou se Deus tirar alguma coisa, no outro dia a gente não aparece mais aqui? Essa é a pergunta que fica nessa noite. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que o nosso coração, ele não está apegado às coisas desse mundo. Por mais que a gente venha sofrer, porque como ser humano, quando a gente perde algo, a gente passa por um sofrimento. Mas esse sofrimento não pode destruir a nossa fé. Não pode destruir a nossa base cristã. A nossa vida espiritual. E Jó então recebe aquele impacto que os seus filhos haviam morrido. E agora então ele entra em uma grande aflição. A Bíblia diz que Jó então agora ele raspa a sua cabeça. Ele se joga ali no pó. Mas só que ele fala algo muito interessante. No capítulo 1 e no versículo 20, olha só o que Jó fala. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, lançou em terra e adorou. Essa última vírgula aqui, ela mexe muito com a gente. Porque sinceramente, quando tira algo de você se lançar em terra e adorar a Deus, é uma atitude muito difícil de acontecer. Mas só que a Bíblia, ela nos deixa exemplo de tudo para nossas vidas. E quando você acha que algo é impossível, você olha para a Bíblia e vê que realmente aconteceu. Jó, ele foi grato a Deus nesse momento de perda da vida dele. Eu não consegui entender essa parte, como uma pessoa pode ser grato dessa forma, como uma pessoa pode se jogar aos pés do Senhor e adorar num momento de dificuldade como esse. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por momentos difíceis, ou passaram por momentos difíceis, que a vontade que vem dentro do nosso coração é dizer: Deus, para mim não dá mais, para mim não tem mais jeito. Olha, eu nunca vi alguém perder tal coisa dessa forma, e para mim, eu acho que eu vou parar por aqui. E é isso que acontece nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós somos dotados de fraqueza. Nós somos dotados de tentações, de pensamentos negativos. Mas nessa noite nós temos aqui um exemplo de alguém que perdeu tudo que ele havia de importante na sua vida. E ele agora dobra o joelho, se joga no pó e adora a Deus, dizendo que Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É fácil dizer isso? Não. Quem acha que é fácil? Ninguém acha que é fácil. Uma perda, ela pode ser irreparável para o ser humano. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus está no controle da tua vida. Glória a Deus. Não importa aquilo que aconteceu com você. E eu não estou aqui falando frases bonitas para alegrar o teu coração, sabendo que você teve uma perda. Mas eu estou aqui dizendo que há solução para o teu problema. Há consolo para a tua alma, mesmo que o momento seja difícil de atravessar. Deus, ele está testando a tua fé. Deus, ele tinha um amor tão grande por Jó, e nem por isso ele livrou Jó dessa grande situação. É isso que eu acho importante. Por Deus amar uma pessoa, então quer dizer que ela não vai botar aquela pessoa à prova? Jamais. Quanto mais Deus ama o ser humano, mais ele coloca diante de situações para provar a fé daquela pessoa. Agora me pergunte se Deus tirou tudo de Jó e ficou por isso mesmo? Não. A Bíblia nos diz que Deus devolveu tudo em dobro. Então Deus estava somente testando a fé daquele homem.
E a Bíblia diz que os seus amigos combinaram para visitar Jó e levaram uma palavra de conforto, sabendo que aquela situação era muito difícil. E quando acontece algo também com a gente, quando acontece algo de ruim, a primeira coisa que acontece é alguém liga, alguém vai lá, te dá uma palavra de conforto, te dá um abraço, te visitar. Às vezes a gente passa muito tempo sem visitar um amigo, mas quando acontece uma coisa ruim, logo nós corremos, ligamos, vamos visitar ou abraçamos, para se compadecer daquela pessoa. E foi assim então o pensamento dos amigos de Jó. E eles chegaram diante de Jó, e a Bíblia diz que eles ficaram por 7 dias na mesma situação de Jó, se compadecendo daquela situação, se vestindo igual ele, ali em saco de cinzas, adorando a Deus junto com ele, e sentindo na pele a situação que ele estava passando. Mas só que tem um detalhe importante: o ser humano ele é dotado de ingratidão, porque os amigos de Jó naquele momento começou a passar os dias, e quando passou uma semana, sabe o que eles começaram a pensar? Mas como pode? Deus ele não tira nada de ninguém, não castiga ninguém. Alguma coisa está errada. Olha, nós estamos achando que Jó está em pecado. E tem alguém que olha para você quando você está na pior situação. Quando a cruz está doendo nos teus ombros, você está cansado de carregar. E olha para você, em vez de trazer uma palavra de ânimo, sabe o que a pessoa diz? Olha, aquele lá está passando por isso porque cometeu algum pecado, fez alguma coisa que desagradou a Deus. É ou não é assim que acontece? Naquele momento que você mais precisa de ajuda, os amigos mais chegados chegaram até a dar uma palavra de ânimo, mas de repente começaram a desconfiar que Jó estava em pecado. Então, quando você estiver passando pela dificuldade, não se assuste se esse tipo de amigo chegar até você, ou você ouvir algo nesse sentido. Aleluia. Mas lembre que a tua fé tem que estar firmado nele. E Jó também era ser humano. Jó não era especial, não era diferente. Ele era temente a Deus, mas era um ser humano como eu e você. E a Bíblia diz que Jó então começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Porque não era fácil. A gente lê, escuta ou vê algum vídeo a esse respeito e parece que é simplesmente uma história, mas aconteceu, existiu, foi real. Então esse homem, ele passou por essa dificuldade, passou por essa situação. E a gente às vezes pensa que não é real, mas de repente algo acontece na tua vida e você vai ter que conhecer as Escrituras para poder ter estrutura espiritual para suportar esses dias que vêm nas nossas vidas. Eu não sei por que Deus está levando para esse lado, mas nessa noite Ele quer trazer o consolo para o teu coração. Não sei o que aconteceu, poucos eu conheço aqui a vida fora da igreja, mas essa noite Deus ele está trazendo um consolo para a tua vida. Quem sabe tem acontecido coisas que você não entende, que você tem questionado a Deus e tem olhado para o lado. Cadê os teus amigos? Cadê aquelas pessoas que podiam te ajudar? E tem momentos que Deus ele permite isso, que os amigos se afastem de você, porque tem situações que é só você e Deus. Ninguém pode opinar, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te estender a mão, mas é momento que só você e Deus pode vencer essa dificuldade. Deus não revelou para Jó, em meio a esse questionamento dele, que ele começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu, não aceitava a situação. E Deus ele não revelou para Jó que estava testando ele, porque se ele fizer isso conosco, nós vamos encher o peito, começar a se achar, deixar que o orgulho venha para nós. Mas
Deus, Ele confirmou que estava na vida de Jó. Deus, Ele consolou Jó e falou que ele estava no controle da situação. E eu quero dizer para você nessa noite que não tenha dúvida. Deus está no controle da situação. E como se não bastasse Jó, novamente Satanás chega perante Deus e disse: olha, tu tirasse tudo que eu tirei, tudo que ele tinha, mas só que tem um detalhe, ele ainda tem saúde. E enquanto ele tiver saúde, é claro que ele vai te servir. Mais uma situação difícil para a vida de Jó. E Deus lança outro desafio: olha, só não toca na alma dele, mas toca nos ossos e na carne dele. E a Bíblia diz que veio uma chaga muito forte sobre Jó. E Jó, agora isolado de tudo e de todos, arrumou ali de companhia um pedaço de telha para se coçar. Era a única coisa que acompanhava Jó. A única companhia que Jó tinha naquele momento era um caco de telha para se coçar. Você imagina a situação: aquele homem com aquela lepra, com aquela doença, com aquela chaga incurável. Ninguém podia se aproximar dele. E a única pessoa que se aproximou dele, sabe o que a pessoa falou? Foi a sua esposa. Ela falou assim: ó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó mais uma vez disse: olha, nu eu vim ao ventre e nu retornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Novamente aquele homem testemunhou de quem Jesus, de quem Deus significava para ele. Novamente aquele homem deixou bem claro que nenhuma situação ia tirar ele da presença de Deus. Eu pergunto para você nessa noite: tem alguma coisa que pode tirar você da presença de Deus? A situação financeira, o emprego, a saúde, nada pode nos tirar da presença do Senhor. Aquele homem venceu essa situação. E lá no capítulo 14, para nós encerrar bem rápido, ele começou a fazer uma comparação do homem com a árvore. E Jó ali no seu pensamento, ele começou a dizer para Deus que mesmo que uma árvore for cortada, mas as suas raízes, quando ela sentir o cheiro das águas, ela se tornará a viver. Vamos nos colocar de pés. Sabe o que entendo por isso? É que mesmo que Deus permita algo na tua vida, que você venha se sentir como uma árvore cortada, aquela árvore que eu acho que você já presenciou, que você chega ali, eu não sei o nome que vocês usam, que a gente fala lá, aquele cepo que fica da árvore quando é cortada. Você chega assim, aperta nela e vê que ela está podre. E quem olha assim dá a impressão que não tem mais jeito, Samuel. A árvore morreu. Mas a Bíblia diz que quando as raízes, por isso que é importante eu e você termos raízes diante de Deus, porque as raízes, elas são responsáveis pelo transporte dos nutrientes da terra para o seu tronco, para as suas folhas. Então a raiz vai se aprofundando e ela vai procurando aonde tem a água para alcançar esse transporte. E a Bíblia nos diz que ele começou a pensar que se essas raízes encontrar o cheiro das águas, ainda tem solução para o ser humano. E o que eu quero deixar para você nessa noite, eu não sei como é que está a tua árvore, mas eu quero dizer para você que se ela foi cortada, mas se você tiver raízes, as raízes são aquilo que te aproxima de Deus. Quanto mais raízes você tiver, mais próximo você vai estar da água. E a água significa
a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. E se as tuas raízes estão em procura da água, eu digo para você nessa noite, sem medo de errar, ainda há esperança para você. Amém? Comece a adorar a Deus nessa noite. Como estão as suas raízes nessa noite? As raízes podem até envelhecer, mas ela é a última a morrer. Mas mesmo que ela tiver envelhecida, quando as raízes sentir o cheiro das águas, pode ter certeza que um novo broto vai surgir e uma nova árvore vai brotar, em nome de Jesus. E nessa noite Ele está deixando esse recado para você. Não importa a situação, pior situação que a de Jó, eu acredito que nenhum ser humano passou. E nem por isso a árvore foi cortada. Mas quando as águas chegaram na raiz, as águas do Espírito Santo de Deus, Jó novamente se colocou de pé. E Deus restituiu tudo na vida daquele homem. Tudo que ele havia perdido, desde gado, desde filhos, tudo que ele havia perdido, Deus novamente retribuiu em dobro. Aí você pergunta, por que os filhos não foram retribuídos em dobro? Porque os filhos dele já eram suficientes, ele não precisava ter 20. Ele tendo os 10 que ele tinha, já era suficiente, já era um homem completo, uma família completa. E tem mais, as 3 moças que ele tinha, naquela época, para casar com alguma moça daquela, tinha que pagar uma certa quantia. Então até aí, Jó ainda seria abençoado, porque as 3 filhas dele eram as mais bonitas do Oriente. Então até nisso Deus trabalhou na vida de Jó. Não faltou nada, não ficou nada perdido. E eu quero dizer para você nessa noite, se você acha que perdeu algo, que a tua árvore cortou, Deus ele tem renovo para a tua vida. Amém? Você acredita nisso? Eu entrego essas palavras em nome de Jesus.